família. Thales, também tem uma miscelânea ali de crimes, né? Porque tem um crime, pelo que parece, de ameaça à família, de ameaça à rotina, que justificaria as prisões, mas ele entende também tem uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, porque nas mensagens ele é acusado de comunista e aí isso impediria a atuação dele como juiz. O fato dele ser xingado de comunista impede a atuação dele correta como juiz? Quer dizer, eu mesmo me sinto um pouco constrangido de falar sobre justiça, essas coisas, na frente do professor Walter. Então, a primeira coisa é essa. Agora, eu não vejo ameaça ao Estado de Direito. Eu acho mas vejo que esse cidadão pode ser enquadrado na tentativa de abolição do Estado de Direito, na tentativa de golpe. Isso eu acho que até pode ser enquadrado e uma investigação a ser feita se ele teve, de fato, envolvimento na tentativa de golpe. Mas acho que ainda faltam informações para uma resposta adequada. Então, não, o ministro ainda está nos devendo informações, no meu ponto de vista. Pode ser que tenha outra coisa aí que a gente ainda vai descobrir. Agora, então, concordo plenamente com o Walter que esses ministros precisam começar a pensar em se declarar sob suspeição para julgar determinados casos. Eu acrescentaria mais um, Nunes Marques. Também precisa, vários casos, ele precisa dizer, olha, eu sou muito ligado ao Bolsonaro, essas coisas aí, eu não posso, não tenho condição de julgar. Acho que o Nunes Marques tem mostrado que os julgamentos dele têm sido sempre numa mesma direção, independente. Então é hora dele começar a pensar em se declarar sob suspeição. Então eu acho que essa é uma questão fundamental. É preciso que os ministros do Supremo deixem de se sentir supremos. Comecem a se declarar, ora sob suspensão, ora abrindo toda a transparência total das suas decisões, dos processos que estão envolvidos, porque senão fica essa zona cinzenta que para a justiça brasileira, para a sociedade brasileira e para o país não é boa. Professor Abruzzo, o Thales tem toda a razão, porque apesar da nota do ministro, nos falta ainda o mais importante, as mensagens, o conteúdo das mensagens que levaram Olha, à prisão. A gente não, sem saber exatamente o que dizem as mensagens, a gente não consegue fazer uma avaliação sobre as decisões tomadas pelo ministro. Mas já temos algumas informações na mesa de que ele mesmo está tomando as decisões, num caso que está envolvida a família e as filhas dele, que essas decisões estão sendo tomadas dentro do inquérito das fake news e que no entendimento dele tem dois crimes aí acontecendo, uma ameaça às filhas dele, à família, que justificaria a prisão, mas também um atentado ao Estado Democrático de Direito por ele ter sido ofendido como comunista, é o que ele diz na nota. Qual a sua avaliação? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa ter mais informações sobre essas mensagens. É sempre muito difícil fazer essa avaliação, mas eu dividiria em duas partes, como fez o Val. De um lado, parece ser crível que, digamos, uma ameaça à família de alguém que é uma autoridade pública muito importante. Repito, podia ser o Alexandre de Moraes, podia ser o governador do estado de São Paulo. E que nessa ameaça, dado o histórico recente que nós tivemos, possa ser uma ameaça não à pessoa, à sua família, mas à autoridade democrática, possa usar o artigo do Código Penal relativo a uma quebra da democracia. Isso me parece bastante razoável, não vejo nenhum problema, embora eu precise de mais informações para ver essas ameaças. Né? Eu acho que precisamos um pouco mais disso. Mas isso me parece crível e, nesse sentido, a decisão é correta do ponto de vista democrático. Várias constituições do mundo, os Estados Unidos não fez isso e está sofrendo agora,
criaram mecanismos jurídicos de defesa da democracia. Nós temos isso, a Alemanha tem isso, e acho que eu sou super favorável, sobretudo nesse contexto em que a ameaça à ordem democrática cresce, graça pelo mundo. Mas tem uma segunda coisa, que é quem toma a decisão. Acho que esse é o ponto mais importante. Porque, veja, as Supremas Cortes pelo mundo têm uma seleção em todas elas com algum perfil partidário ideológico. É impossível tirar isso. Suprema Corte alemã, Suprema Corte americana, a Suprema Corte brasileira. Quem é escolhido por um presidente, por um primeiro-ministro, por alguém que tem uma vinculação partidária, e isso é impossível de tirar. Impossível. Todos eles, nesse sentido, têm um interesse partidário ideológico. Olha a Suprema Corte americana agora. Que se nós fôssemos proibir os ministros da Suprema Corte americana de votar porque são republicanos, não haveria votação. No nosso caso, também há isso. Acho que a distinção maior tem a ver quando envolve pessoalmente o ministro ou seus familiares, digamos assim. E nem vou dizer quais são os casos, mas quando há isto, é melhor. E recentemente o ministro Zanin fez isso de uma forma muito correta, disse, olha, neste caso, como eu fui defensor, não é porque ele é petista, ele foi advogado, é diferente. O Flávio Dino trabalhou no governo Lula, o ministro Gilmar Mendes trabalhou no governo Fernando Henrique. Isto não é um empecilho para decisões diante de suas posições. O próprio Nunes Marques, eu acho que ele pode ter uma posição conservadora, não acho um empecilho. Nesse caso em particular, Raquel, a família envolvida na denúncia é a família do Alexandre de Moraes. É o que nós sabemos, certo? Acho que seria melhor, mesmo ainda ele sendo o relator, digamos, o responsável pelo caso das fake news, que virou um caso em que cabe, digamos, muita coisa, e até entendo por conta do contexto excepcional que nós tínhamos, seria melhor ele passar esta decisão para outro ministro do Supremo, porque não é uma questão ideológica, partidária. Ele foi escolhido pelo presidente Michel Temer, trabalhou em governos tucanos, não é isto. É porque ele está decidindo sobre ele mesmo. No fundo, é isto. Neste caso, é diretamente. Acho que seria melhor ele conversar com o ministro Barroso, o ministro Flávio Dino, o ministro Nunes Marques, quem quer que seja, dissesse, eu acho que é melhor vocês relatarem, tomarem decisões sobre isso, porque, embora esteja em jogo a autoridade democrática, está, repito, se fosse uma ameaça ao Tarcísio, ao Lula, ao Arthur Lira, seria a mesma coisa, no meu entendimento, e isso não pode ser aceitável na democracia. Autoridades democráticas têm que ter um foro privilegiado no que se refere à democracia em si, não aos seus atos para além da democracia. Esta é a minha opinião. Tudo bem, mas neste caso isso está envolvido, mas é a família de Alexandre de Moraes. Portanto, a decisão, posso estar enganado, Raquel, deveria ter sido tomada por um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, o que não invalida o fato em si. Claro, precisamos de mais informação. Pode ser que, de fato, essa ameaça seja muito grave à família dele, e isso, inclusive, afete a autoridade em si do ministro e a democracia. Mas seria melhor para o Supremo Tribunal Federal que não fosse um ministro que tomasse uma decisão sobre sua família em nome da democracia. É apenas isso. Um cuidado como esses evita o fortalecimento dos antidemocratas. É isso que é preciso dizer ao ministro. Porque os antidemocratas vão dizer, o ministro, ele é o chefe de tudo, etc. Esse movimento que houve ontem na Argentina, né? Assim, as pessoas fugiram ilegalmente do Brasil e tem deputado apoiando gente fugindo ilegalmente do Brasil. Isso é um crime, na minha opinião. Mas, diante do fato de não se ter o cuidado, às vezes, de separar as instâncias, essa bolha, como disse o Tales, ganha força, gente. Portanto, para proteger a democracia, e muitas vezes o ministro Alexandre de Moraes decidiu corretamente para proteger a democracia. Neste caso, para proteger a democracia, chega para um colega ao lado, ele tem 10 colegas, né, Walter? Chega para um colega ao lado e diz, minha família, vocês tomem a decisão sobre isso para defender a democracia.